Boa, muito boa essa pergunta, é muito boa e tem lados a serem observados. O Odu Ediobe nos ensina de que quando Orunmila veio para a Terra e ajudou, salvou, jogou e fez ebó para milhares de pessoas que ele nem conhecia, sem receber o devido valor, a reciprocidade, algo em troca daquilo que estava fazendo, ele recebeu como pago a ingratidão, pois quando ele precisou daquelas pessoas, nenhuma daquelas pessoas pararam a sua vida para ajudar Orunmila. E parece que a humanidade não faz isso só naquela época não. Até os dias de hoje nós podemos encontrar N sacerdotes que deram o braço a torcer para ajudar pessoas que por vezes não mereciam e receberam a ingratidão como pago da força, da fé, da emanação enérgica e espiritual que eles se desprenderam para ajudar pessoas ingratas. Então, eu tenho certeza que o culto e o oráculo ele foi feito para pessoas que têm condição sim. Mas eu não estou falando de condição financeira não, eu estou falando de outro tipo de condição. Então o oráculo e o culto, ele não é para pessoas que têm condição financeira, pois a condição financeira é uma dádiva que é advinda da condição que você tem de se organizar financeiramente, da condição que você tem de economizar e a condição que você tem de investir o seu dinheiro de forma correta. Acima de tudo, as pessoas não conseguem ter respeito pelo tempo que o sacerdote investiu para adquirir conhecimento, prática e bom manuseio tanto do oráculo como dos artefatos de culto. As pessoas não têm respeito nem pelo próprio oráculo, pois elas consultam o oráculo e não procuram fazer aquilo que o oráculo aconselhou, aquilo que o oráculo orientou. Então eu acho que a condição principal para se acessar o oráculo não é a condição financeira, porque aquilo que te é repassado como conhecimento genuíno dentro de uma consulta responsável não tem preço. Mas a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando sobre condições mentais que o ser humano não tem para respeitar o valor de um oráculo. Então a pedra que é mais importante dos milhares de artefatos que vão dentro de um Ojubá Orixá, eu te apresento a concha. A concha para o povo Yorubá e para nós que somos descendentes desta etnia, representa a fortuna, a riqueza. Mas qual é a verdadeira riqueza, qual é a verdadeira fortuna que um ser humano tem aqui na Terra? É a sua descendência, são seus filhos que são a sua verdadeira riqueza, são aqueles que vão contar a tua história quando você se for para o Orum, independente da condição financeira que você tenha tido aqui no Aie. E é por isso que a concha tem aqui no final a representação da genitália feminina, que é o caminho pelo qual todas as crianças, toda descendência chega ao mundo. Também tem um formatozinho espiral, que fala de que tudo aquilo que é dado continuidade gera evolução. Fala sobre tudo começar na volta pequena para chegar à volta grande. É do pequeno que se faz o grande. Pelo visto, essa concha ela não é tão fraca dentro de um Ojubá, ela tem importância. Então, assim como essa concha, cada artefato que vai dentro de um Ojubá Orixá tem o seu respectivo e distinto significado. Assim como a pedra, o Igi Igi Otaomi, que é a representação de Exu, Yami, Olodumare, é a centelha divina, é aquilo que é indestrutível, é a própria criação dentro do Ojubá de cada orixá que é cultuado. Dependendo do conhecimento do sacerdote, ele vai conseguir explicar sobre cada artefato que vai dentro do assentamento de orixá daquele filho, e ele vai conseguir deixar muito claro para ele de que aquilo não é um monturo de quinquilharias, ou é um enfeite, de que cada artefato daquele emana um irê, emana uma bênção, que sendo cultuado o orixá de forma benevolente, serão inúmeras as benevolências que cairão sobre nós aqui na Terra. Eu não sei o que é que as pessoas pensam que eu sou, não, para estar ditando regra ou dizendo o que é coerente, o que é errado, o que é certo. Gente, eu sou sacerdote do Ebé Ayarabô Orixá Axé Exu Remelekum. Eu só posso responder pelo que é praticado aqui dentro dessa casa. E aqui, eu e a mãe Danda, quando jogamos Merindilogum, nós usamos sim a data de nascimento e o nome completo da pessoa, às vezes quando é pedido o nome da mãe. Assim como faziam os antigos daomeanos, nós também observamos e analisamos a cruz do destino, que seria a tal odologia. Estudo sobre odus que coincidem com a data de nascimento do consulente. Aquilo não quer dizer que aquilo é o odu dela para o resto da vida, que nasce, vive e morre com aquilo ali, mas existem várias características dessa análise que batem inteiramente corretas com o que a pessoa está passando naquele momento, com o que ela já passou na vida e com coisas que ela pretende passar. Fere comigo? Quem estuda o culto sabe muito bem de que essa cruz que é usada na analogia dos odus,
que é popularmente conhecida como odologia, nunca foi uma cruz, assim como essas incisões que são feitas no nosso corpo em alguns cultos que parecem ser uma cruz, mas são na verdade icoritamerim, encruzilhadas de 4 caminhos, pontos cardeais de comunicação entre os vivos e os mortos, os seres humanos e os irumolés, os orixás. É portal do Orum para o Ayê e do Ayê para o Orum. Assim também na análise numérica de Odus que são identificados e coincidem com a sua data de nascimento, aquele ponto de comunicação, aquele ponto de expressão espiritual que nesse momento de analogia está posicionado na sua cabeça, é usado aqui no Ebe Ayarabô Orixá por mim e pela Mãe Danda para consultar o Merim de Logum. Então a gente respeita quem não faz. Quem não concorda, fique com a sua discordância. Aqui nós concordamos porque temos base para isso. Existe também uma falta de respeito de sacerdote para sacerdote, de culto para culto, de pessoa para pessoa, pois a analogia dos Odus ela tem um papel essencial dentro da consulta. Aqui em casa, isso ficou para que expressem aqueles que tiveram um tempo e paciência para entenderem, se aprofundarem, conseguirem obter mais conhecimento dentro das energias Odu. Então eu vejo muitas pessoas usando a analogia dos Odus de uma forma chula e acabo vendo por que se banalizou, por que se tornou uma coisa que as pessoas não acreditam tanto. Porque tem um monte de sacerdote aí que estão falando de assuntos diversos com o desenho da cruz do destino num caderno, até tentarem na sorte acertar o problema do cliente e depois ficarem se auto-intitulando videntes. E a analogia dos Odus, ela está para orientar, ela está para avisar, ela está para ajudar espiritualmente aqueles que de fato compreendem a mensagem de Odu e aos sacerdotes que tiveram um tempo de sua vida para poderem repassar uma mensagem coerente para aqueles que o procuram. Perante a humilde visão do Ebe Ayarabô Orixá Axé Xuremilekun, sim, você pode fazer parte do candomblé e pode adentrar ao culto tradicional iorubá para aprimorar o seu conhecimento. A gente sabe que existem as falácias aí do papo de que 2 orixás não moram na mesma cabeça, ou de que você só pode ser iniciado uma vez, ou de que você não pode fazer parte de 2 cultos ao mesmo tempo. Aí a gente vai ter que entrar naquela história de Umbanda e Candomblé dentro de um terreiro só, Jurema e Candomblé dentro de um terreiro só. Já existe mais de um culto dentro da maioria das casas de culto afro-brasileiro aqui nesse país. Então você pode sim fazer parte do culto para abranger, para aumentar o seu campo de entendimento e aprofundamento dentro dos orixás que são pertinentes ao seu destino, que fazem parte do seu DNA espiritual. Aqui eu e a Mãe Danda, sou eu iniciada a Xangô, ela é iniciada a Iemoja dentro do Candomblé. Sou Babalorixá, ela é Ialorixá. Somos iniciados a Exu, a Oxum e a Orúmila dentro do culto tradicional iorubá. E até agora não teve guerra nem briga. Sabe muito bem que essa fala do você não pode, você não deve, você é meu, você tem que ficar na minha casa, no pé da minha cadeira, na barra da minha saia, você é meu, é do sacerdote possessivo e inseguro que tem muito medo de que os filhos deles abranjam mais conhecimento, aumentem o campo de entendimento de orixá e entendam que por vezes a conexão, a intimidade com a divindade, ela é muito mais do que se submeter a gostos e desgostos de sacerdotes abusados, que é o que mais tem aí na praça hoje em dia. Então nós entendemos que orixá não é obrigado a obedecer sacerdote, orixá não tem religião. Orixá mi, xexê mi, o meu orixá é o meu ixexê, o meu orixá é a minha religião, meu pai é a minha religião, minha mãe é a minha religião, os meus ancestrais são a minha religião, não é o sacerdote que é a minha religião. Então, pensando por esse lado, quem é de candomblé pode sim fazer parte do culto tradicional iorubá, e quem é do culto tradicional iorubá pode sim fazer parte do candomblé, desde que entenda que está indo para cultuar orixá e não pessoas.